Qual é a leitura bíblica na nossa classe nessa manhã? 2 Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve ao seu filho da fé, Timóteo. Capítulo 3. Versículos 10 até o 11. Então, você tem muitas maneiras de nos acompanhar nessa abençoada manhã. Pode acompanhar comigo no telão, pode abrir a sua lição, pode abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3, 10 e 11, que nós vamos ler todos juntos. Vamos reverentemente nos colocarmos de pé e vamos então iniciar a leitura bíblica em classe. 10 até o 17. Vamos lá, versículo 10 de 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém. Graças a Deus. Tem um pedido de oração aqui. Irmão Cleiton pede oração para sua esposa Nívia, que não está bem de saúde. Vamos apresentar aqui a irmã Nívia. Ela precisa das nossas orações. E também nosso querido irmão Leones está hospitalizado, mas nós estamos tendo fé na recuperação desse irmão. Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças na autoridade do nome do Senhor Jesus, único nome dado aos homens, no qual nós devamos ser salvos, devamos invocar. É em nome de Jesus que apresentamos a tua filha, a irmã Nívia, apresentamos o teu filho, irmão Leones, e todas as famílias, tanto as que estão presentes, como as que estão nos acompanhando remotamente. Pai de amor, Deus de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, envia o teu conforto, toca no coração dos enfermos, restaura-lhes a saúde, dê, Senhor, graça, abre portas, faz milagres, nós confiamos em Ti. Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, da Tua herança. Assim nós Te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Lição de número 13, então. Vamos para pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo de 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Bom, nosso texto áureo, então, está inserido na epístola pastoral de Pedro, né? No capítulo 3, onde então Pedro vai trabalhar essa percepção
da palavra profética. Ele inicia dizendo: e temos. Olha que interessante, ele está partindo de um princípio que a fé está presente naquela comunidade para onde ele está direcionando a epístola. E temos, ou seja, dado a nós pela vontade divina e aceita pela fé, para por ela vivermos a palavra, em contraste com quem? Com os gnósticos, que rejeitavam a autoridade do Antigo Testamento. A igreja cristã, ao longo dos séculos, ela só declara oficialmente a sua doutrina quando ela é atacada. É o costume já. Toda vez que nós oficializamos a doutrina, é em resposta ao ataque. Por exemplo, quando a Igreja Assembleia de Deus pediu para os irmãos não cantarem mais hinos provenientes do grupo musical, o Voz da Verdade, foi porque o líder da Voz da Verdade, o pastor Carlos Moisés, fez uma declaração e gravou um CD atacando a grande doutrina bíblica da Trindade. Ele é que disse que quem adorava a Trindade era adorador de Satanás. Quando ele fez essa declaração, aí a igreja reagiu, falou: não vamos cantar mais hino deles, porque se ele pensa assim, como que nós vamos cantar o hino? Quem que está inspirando ele? Aí nós ficamos preocupados. Porque a Assembleia de Deus era o maior mercado consumidor da Voz da Verdade. Todo tipo de conjunto da nossa igreja cantava hinos da Voz da Verdade. Todo mundo. Mas quando o líder do conjunto Voz da Verdade fez essa declaração, atacando a principal doutrina bíblica, atacando a doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, e essas três pessoas subsistem eternamente como único Deus, chamando isso, dizendo que isso era a antiga ilusão de Satanás de pluralizar a divindade. Quando ele fez essa declaração e gravou um CD para provar a teoria dele, chamado Cristo, Mistério de Deus, e foi entregar lá no Belenzinho, na frente da nossa igreja, aí a convenção geral se reuniu e falou: nós não vamos mais cantar hino da Voz da Verdade. É por isso, irmão. Então não pensa que a gente, simplesmente proibir, não é isso. É que nós somos atacados pelo fundador da igreja, ou pelo um dos fundadores. Aí falou: bom, então eu não posso, eu não compactuo com essa doutrina do grupo da Voz da Verdade. Então por que eu vou cantar o hino dele? Está vendo? O contexto é esse. Então eles é que atacaram, não fomos nós. Agora estão ficando como vítima. Você vê, estão proibindo o nosso hino. Não estamos proibindo nada. Foi eles que nos atacaram e nós precisamos responder. Então nós demos a nossa resposta. Não vamos cantar hinos de um grupo que fala que nós somos adoradores de Satanás. Não vejo lógica e nem, não tem sentido isso. Então foi isso que aconteceu. Aí, obviamente, inclusive essa lição faz esse apontamento. Essa é uma das lições, apontou para isso. Muito bem. Assim também aconteceu no início da igreja. Os gnósticos começaram a atacar dizendo que Jesus não tinha se feito carne. Os gnósticos. Foi o primeiro grupo religioso que deu muita dor de cabeça para João, para Paulo, para Pedro, para os primeiros discípulos. E os discípulos precisaram enfrentar essa gente. Falsos mestres, gnósticos, gnosticismo, que negavam. Eles diziam o seguinte: ora, mas Deus não é puro? Deus não é santo? Como que um Deus santo ia fazer carne se a carne é maligna, é impura, é pecaminosa? Não tem lógica o santo em se fazer carne, já que a carne é impura. Então eles não aceitavam a encarnação do verbo. João, o evangelista, que nós vamos estudar o evangelho de João na próxima lição, por isso a primeira lição do segundo trimestre, que é abril, 6 de abril, a primeira lição é: o verbo se fez carne. É uma palavra que vai frontalmente contra o pensamento gnóstico. Eles enfrentam. Aí João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Que é uma coisa mais anti-gnosticismo do que isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então foi a reação da igreja contra o ensinamento gnóstico. Por volta do século IV, surgiu um comerciante rico em Roma, chamado Marcião.
O Marcião mutilou o evangelho de Mateus, porque na cabeça do Marcião, ele dizia que era crente, hein? Olha só. Mas na cabeça dele, o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo do Novo. Achava que aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, que mandava matar, que fazia guerra. E o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Então ele mutilou todas as passagens que associavam o Deus do Antigo Testamento como o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez isso, como ele era muito rico, era um comerciante, tinha muitas docas, tinha muitos navios. Ele mandou fazer um Novo Testamento do jeito dele, da cabeça dele. A igreja reuniu-se em Niceia, 325, e reagiu. Falou, não, isso aí está errado. Nós não aceitamos esse falso evangelho do Marcião. O evangelho são esses 27 livros, o Novo Testamento. E fechou o cânon. Está vendo? Então a igreja, ela reage a uma heresia. Ela é provocada por uma heresia. Aí ela fala, não, a palavra é essa. Não é o que esses homens estão pensando. E aí nós vamos ver Pedro atacando os gnósticos, porque os gnósticos não criam no Antigo Testamento e rejeitavam a autoridade do Antigo Testamento. Eu já vi até crente falando essa bobagem hoje não, né? Mas atualmente, né? A pessoa chega, pastor, eu não estou nem aí com o Antigo Testamento, eu nem leio o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base, é onde estão as profecias, são as sombras do que projeta para o Novo Testamento. Então como que a pessoa vai desprezar o Antigo Testamento? É ali que mostra a chamada de Abraão, mostra a palavra dos profetas, a profecia de Isaías 53, que fala do Messias, os salmos que falam de Jesus. Então não pode rejeitar o Antigo Testamento, mas são sombras que projetaram a realidade no Novo Testamento. Agora a pessoa vai rejeitar o Antigo Testamento? Que história é essa? Está travado aí, irmão. Quem sabe, né? Na próxima semana acontece um milagre aí que vocês me ajudem, né? Porque está sendo assim direto, irmão. Travando direto. Toda aula. Mas nós vamos começar um novo trimestre. Ô glória! E não vai mais travar. Eu creio, os irmãos creem? Vai acontecer. Mas por enquanto está travado. Então vamos lá. Então temos muito firme a palavra dos profetas. Então olha a resposta. Enquanto os gnósticos não criam no Antigo Testamento, olha o que ele está falando. Nós cremos nas palavras dos profetas. O que significa crer na palavra dos profetas? Crer no Antigo Testamento. Foi. Crer no Antigo Testamento. E ele usa o termo, obrigado meus irmãos. E ele usa o termo confirmado. A palavra muito firme é que é uma palavra confirmada. Então vamos considerar isso. Como que nós podemos entender esse ponto? No grego, a tradução mais adequada, ao invés de muito firme, seria mais confirmada. Mas para o português não pega legal. E nós tivemos aqui o Fevereiro Teológico aqui. E no Fevereiro Teológico veio o pastor José Roberto, que é um dos gerentes de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele falou para nós a dificuldade, ele pediu oração para nós orarmos para os tradutores da Bíblia. Porque ele precisa escolher a palavra mais adequada. Às vezes não é exatamente a palavra. Eu vou dar um exemplo na questão da língua hebraica. Na língua hebraica, azeitona é zeitim, são azeitonas. E se nós formos traduzir direto, Monte das Oliveiras, não tem essa palavra na Bíblia, Monte das Oliveiras. O que tem é har, zeitim. Har é montanha. E zeitim, azeitonas. Como que nós traduzimos? Monte das Oliveiras. Inventa de traduzir literalmente. Olha como é que vai ficar. Montanha de azeitonas. Aí dá a impressão que você pegou um monte de saco de azeitonas e fez uma montanha e Jesus foi orar em cima da montanha de azeitonas. Está vendo? Porque eu não posso traduzir direto. Estão entendendo? Estou dando um exemplo pequenininho, só um. É o caso ali. A palavra mais confirmada não é meio redundante para a gente? Não fica meio esquisito? Então a gente falou muito firme. É uma tradução que é mais aceita, né? Mais facilita melhor a nossa compreensão. Então temos a palavra profética ainda mais confirmada. Essa seria a tradução direta, que é firme, né?
o sentido que ela ficou mais certa do que nunca. Essa é a questão. Ninguém questiona na igreja a palavra profética que está no Antigo Testamento. Nós aceitamos como está a Bíblia. Tá? Tem gente que tem dificuldade desse tipo de postura. Não, irmão, será que eu acho que não é bem assim? Eu já vi gente falando isso. Lê a Bíblia, está falando daquele jeito. Exegeticamente é aquilo. A interpretação é aquilo mesmo. Mas eu acho que não é bem assim. Ele acha que com a mente dele maculada pelo pecado, ele tem autoridade de julgar a Bíblia. Não, irmão, é a Bíblia que nos julga. Veja o que eu vou dizer para você. Não é a Bíblia que vai adaptar ao seu estilo de vida. Não é a Bíblia que vai adaptar ao seu estilo, sabe, da sua vida, ao seu modus vivendi. Não é isso. É você, pelo poder do Espírito Santo, é que vai submeter a Bíblia, que vai viver a palavra de Deus. Então, preste atenção, tá? Não vai querer adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida, hein? É você que tem que ser adaptado à palavra de Deus. É isso. Então, a ideia, terceira consideração, palavra de Deus, palavra profética, é mais firmemente confirmada. Por quê? Porque é a voz de Deus. Trata-se então de um testemunho irresistível em favor do Evangelho dos apóstolos. Então os apóstolos vão pregar o que foi profetizado. Jesus vai cumprir toda a lei. O que é cumprir? Jesus cumpriu toda a lei. Então que assunto? Em Jesus, tudo que você vê no Antigo Testamento está, porque ele é a palavra materializada de Deus. Então o testemunho dos profetas é unido porque testifica sobre Cristo, seus sofrimentos e sua glória. Então, essa é a ideia da palavra confirmada. Esse é o pensamento da palavra confirmada. E como uma luz, ele fala como uma luz que ilumina. Isso é interessante, não é a primeira vez que o apóstolo usa a ideia de como uma luz que ilumina. Até que o dia, porque ele está falando metaforicamente, é como quando você acorda, ainda está escurinho, e aí o sol começa a nascer na nossa percepção, né? Então, na verdade, são rotação da Terra, é outra coisa, mas a gente, na nossa linguagem humana, tem a impressão que o sol está nascendo, né? Essa é a nossa percepção. Então, naquele momento, você vê que começa o quê? A aparecer a aurora, o dia. Aí vai passando as horas, aí é o dia perfeito. Então ele está dizendo que esse é o efeito da palavra profética. Ela vai sendo ministrada e você vai enxergando cada vez mais as revelações de Deus. E ele fecha dizendo que, e aí faz uma outra metáfora, que é a estrela da alva apareça em nosso coração. A estrela da alva, é isso que ele vai dizer, que na verdade é um dos planetas, né? A estrela da alva se não me engano é Vênus, né? Que é a estrela da alva, mas é o que da madrugada. Então são tudo conceitos que ele vai usar, recursos de linguagem para explicar o poder e a grandeza da palavra de Deus. E ele continua, então, fechando essa ideia, e aí ele volta para o ponto focal, que é a sede das suas emoções, o coração. Então, no Ocidente, você quer falar que tem algum sentimento por alguma coisa, você vai fazer o quê? O símbolo, né? O símbolo do coração. Porque no Ocidente, o símbolo do afeto, do saber, do amor é o coração. Mas não são todas as culturas. Tem culturas que o símbolo do amor é o estômago, tá? Então a pessoa, em vez de fazer isso, ele vai mostrar o estômago. Aí você vai pensar que ele está com fome, mas naquela cultura é o amor, tá? Então outros é a mente. A mente então cada cultura vai ser. Mas por que nós pensamos no coração? Por causa da força do Império Romano, que põe o amor como corde, né? Cardia, né? O coração.
Ele põe a ideia do amor ligado ao coração. Então, nós vemos a importância do Antigo Testamento, que tem toda essa percepção. Bom, e ele fala que faz bem a gente atender isso. Por que que faz bem eu ter essa percepção? Porque essa é a palavra que traz salvação, que é a palavra de Deus. Então é isso que é importante, é necessário que os homens dêem atenção à Bíblia. Eu iniciei falando sobre isso. Essa não era a mensagem dos falsos. Aliás, irmão, o catolicismo, outras religiões, não só o catolicismo, mas outras religiões que diziam cristãs, não queria que você lesse a Bíblia. Por quê? Para ter domínio de você. Porque você começa a ler a Bíblia, você não precisa nem de sacerdote mais. E é isso mesmo, porque você vai descobrir que você é sacerdote. Você começa a ler a Bíblia, você é liberto da idolatria. E aí como é que eles vão? Então vira um problema. Eu lembro, meu pai sempre foi um homem muito religioso, e ele ganhou uma Bíblia católica, e começou a ler a Bíblia. Aí ele foi falar com o pároco, né, que é onde a gente ia, era um homem muito, Padre Júlio, era um homem muito assim, temente, né, católico, mas era um homem muito piedoso, canadense. E realmente o catolicismo do Canadá tem algumas diferenças. E um dia meu pai foi falar com o Padre Júlio, falou: padre, eu estou lendo a Bíblia, tudo, né? E aí o padre falou: olha, seu Lazinho, é melhor o senhor ir em uma igreja que prega a Bíblia, porque aqui nós temos a homilia. Ele mesmo mandou meu pai para uma igreja. Talvez ele tenha falado isso achando que jamais meu pai ia em outra igreja, porque na época que meu pai se converteu, basicamente só tinha a Assembleia de Deus, basicamente, que estava mais presente. E meu pai dificilmente sairia de uma catedral onde ele congregava para ir em uma igreja de fundo de quintal, né? Porque a Assembleia de Deus ficava no fundo do quintal, cheio de bananeira ainda. Lá no cantinho, a igreja de Assembleia de Deus. Só que meu pai foi. Ele falou que podia, meu pai foi e se converteu. Aceitou a Jesus como Salvador, porque ele viu que aquele culto era um culto bíblico. Diferente daquele que ele estava participando, que era cheio de rituais, mas pouco da Bíblia. Era mais uma liturgia, né? Mas tinha citação da Bíblia, mas não era aquela vivência da palavra. Então, e já o pastor Ezequias, que escreveu essa lição, o comentarista dessa lição, o pastor Ezequias, ele me contou que o pai dele, o seu Manuel, começou a ler a Bíblia. Ele morava na cidade de Paulista, em Pernambuco. E aí o padre falou para ele: cuidado, hein, seu Manuel, um mau católico dá um bom protestante, só porque ele estava lendo a Bíblia. Falou para o pai dele: um mau católico dá um bom protestante. Por quê? Para ele, o mau católico era aquele que lia a Bíblia. Hoje está mudado, você percebe que eles estão incentivando a leitura bíblica, claro que com lentes católicas, né? Isso é um problema. Você tem que ler a Bíblia independentemente de uma interpretação. Leia a palavra de Deus é vida, tá? Eles tentam fazer aqueles... Eu já vi muito estudo bíblico deles, muito direcionado, né? Não é bem uma leitura livre das Sagradas Escrituras. Mas, na época da Reforma, uma pessoa que nem virou protestante nada, permaneceu sendo católico, Erasmo de Roterdã, ele traduziu o Novo Testamento para o grego, e ele falou, o desejo dele é que todas as pessoas tenham acesso à Bíblia, desde da pessoa intelectual, formada, até aquela dona de casa que está lavando a roupa lá, todos tivessem acesso, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela é libertadora, tá? Então é importante você amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e cuidado com cursos, entre aspas, bíblicos, que muita gente pensa que está estudando a Bíblia, mas na verdade ele está estudando o material de um determinado segmento religioso. Especialista em dizer que é estudo bíblico, Testemunha de Jeová. Mas você não vai estudar a Bíblia coisa nenhuma, você vai estudar os livros produzidos pela Sociedade Torre de Vigia. Então abra o olho, hein? Aquilo que eles oferecem como estudo bíblico não é a Bíblia que você vai estudar, não. Ali você vai estudar o material produzido pela Sociedade Torre de Vigia, que é a que produz os livros da Testemunha de Jeová. A Bíblia, para a Testemunha de Jeová, só serve para ser consultada. Eles consultam os versículos que eles pensam, versículos que sustentam a ideia deles. Então cuidado, mormonismo, você não vai estudar a Bíblia, você vai estudar o livro do Mórmon, que é um outro evangelho. Eles mesmos dizem isso, que é um outro evangelho, não é a Bíblia. Então, cuidado, tá? Quando a pessoa te oferecer um estudo bíblico gratuito,
Abra o olho, para ver se trata mesmo de estudo bíblico, ou ele está querendo te doutrinar para fazer você um religioso. Está cheio de gente que foi doutrinado, agora está guardando o sábado, agora fica acreditando em bobagem de tanta investionice escatológica. Por quê? Na verdade, ele foi doutrinado para outro tipo de religiosidade. A Bíblia liberta a pessoa, irmão. Você não vai ser escravo de uma religião, porque a pior coisa de um ser humano é ele ser escravo por uma religião ou por um líder religioso, que manipula a pessoa, que engana a pessoa, e só traz perversidade para as famílias. Agora, quando você lê a santa palavra de Deus, você é liberto da manipulação religiosa, porque aí o Espírito Santo de Deus passa a governar a sua vida. É totalmente diferente, não é o sistema religioso que vai te governar, mas o Espírito Santo. É isso que nós fazemos. Eu vivo falando para os irmãos: leia a Bíblia, entra no seu quarto. Quantas vezes eu usei essa tribuna, esse púlpito, para falar para os irmãos: entra no seu quarto, irmão, fecha as portas, rasga o seu coração, clame o nome de Jesus, porque a nossa intenção é que você tenha comunhão, em primeiro lugar, com Jesus Cristo, seu Salvador. É a primeira coisa que você tem que ver. Por isso, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ore, busca a Deus, peça a direção do Espírito Santo, para que você não seja manipulado, nem por religiões e nem por ideologias políticas desse mundo, que está cheio, né? Os gnósticos faziam isso, como uma luz que alumia em lugar escuro, ou como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então ele está falando do iluminador, né? Mas vamos, olha só o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra, Jesus disse: eu sou a luz. Jesus disse: eu sou o sol. Um dos motivos que os cristãos tomaram o 25 de dezembro dos pagãos, eles tomaram, eles cristianizaram. Sabe por quê? Porque os pagãos no dia 25 adoravam o sol, dizendo que esse sol natural era Deus. Os cristãos falaram: não, o verdadeiro Deus é Jesus. Jesus é o sol verdadeiro. Ao invés de você comemorar o sol invicto, que é esse sol aí que não tem nada a ver, você tem que crer no sol da justiça, na luz do mundo. Então Jesus é o verdadeiro Natal, não esse sol que se adora. Então eles substituíram um culto pagão para o culto verdadeiro. Isso chama-se o quê? Chama-se ressignificação. Então tem muito isso que a gente faz, porque tem coisa que dá para ressignificar. O Natal deu para ressignificar. A aliança que nós usamos na mão deu para ressignificar, porque a aliança era um símbolo pagão de Ísis, a deusa da eternidade. E nós pegamos e transformamos com fidelidade para o seu cônjuge. Tem irmão aqui que nem sabia disso, todo alegrinho com a aliança dele. Pode ficar, irmão, não vem querendo tirar sua aliança não, viu? Pode usar aliança, você tem que usar aliança, que é o símbolo que você tem compromisso com o seu marido ou com a sua mulher. Mas eu não uso aliança, está errado, tem que usar, você tem que ter um símbolo. O velório, aquelas flores que põem lá, aquilo lá é um costume pagão. Por que eles colocavam flores no velório? Para adorar os antepassados, o morto, senão ele ia ficar triste. E hoje, por que nós colocamos flores? Para melhorar o ambiente, irmão. Já é um ambiente terrível, você não vai nem pôr flor, fica pior. Então mudou, isso chama-se ressignificação. Então nós ressignificamos muita coisa. A própria igreja, a igreja o que é? Uma mini sinagoga, ressignificada. Então nós temos muita coisa que é ressignificado. Mas está tudo bem, está santificado. Tem coisas que não dá para ressignificar. Eu vou dar um exemplo que não dá para ressignificar. O carnaval, não dá, irmão. Vamos fazer um bloco santo, não dá. É festa muito pagã, não tem o que fazer ali. Ali você tem que deixar. Quer ver uma coisa que não dá para ressignificar? A pinga. Tem que ser liberto. Não, mas é sem álcool. Seja liberto. Não se ressignifica certas coisas. Então tem coisas que dá, tem coisas que não dá, irmão. Então precisa ter esse discernimento. Como eu aprendo isso? Orando, participando dos cultos, lendo a palavra de Deus, vindo na escola bíblica dominical, para aprender. Porque crer é também pensar. Para não ser manipulado com... O irmão chegou para mim e falou: pastor Alberto, vá, Assembleia de Deus tem uma orquestra. Olha, irmão, cadê o maestro? Ele falando mal da orquestra. Onde se viu? Mostra para mim no Novo Testamento a orquestra. O irmão falou para mim, mostrar da Bíblia para ele a orquestra.
Eu falei, irmão, você conhece história? Mais ou menos. Eu falei, não, mais não, você não conhece a história. Irmão, os 200 primeiros anos da igreja foi uma época de perseguição. A igreja se escondia na caverna, nos cemitérios, nos bosques. E você vai querer inventar uma banda de música, uma orquestra? Igreja perseguida, como que a igreja perseguida vai fazer uma orquestra, irmão? Pelo amor de Deus, você está sendo perseguido, você ainda vai tocar a banda? É muita simplicidade, né? Ele até deu risada, coitado. Falou, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Falei, não, a igreja, claro que a igreja não tinha, nem podia. Mas a hora que foi dado liberdade de culto, aí, irmão, isso aqui, essa orquestra, sabe o que é? O símbolo da liberdade de culto. A gente pode tocar hinos, fazer coral, glorificar a Deus. Aonde não há liberdade, você não pode fazer nada. Agora ele querendo ser que nem a igreja primitiva. Então vai cultuar a Deus na catacumba. Vai lá no cemitério então. Você quer ser igual à igreja primitiva? Vai lá. Segundo elemento que eu falei para ele. Então você não crê na orquestra porque não está na Bíblia? Eu falei, então você não crê na Bíblia. Porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Está sim, irmão, está escrito aqui na capa. Não, se fosse sociedade bíblica, que pôs, irmão? Não tem. Então cuidado. Por isso que eu digo, crer é também pensar. E por que eu estou falando dessa maneira nessa aula? Porque essa lição toda foi escrita para combater as heresias. Guarda essa lição. Ela foi escrita com esse propósito. Sabe o que é essa lição? É o Butantan de Jesus. Você acabou de tomar uma vacina contra as heresias. Porque a hora que aqui o mosquito, não da dengue, mas da heresia vir te picar, você tem anticorpos. Você aprendeu na escola bíblica dominical que aquilo é heresia. Estão entendendo, irmãos? É isso aí. Não vem querendo não ser vacinado não aqui no Butantan de Jesus, viu? Tem irmão que é contra, né? Mas nessa você tem que receber sim, que não tem jeito. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Através dessa luz é que recebemos vida. E o lugar tenebroso, ele vai fazer uma alusão então à volta, até a volta de Jesus. Tá? Mas eu não vou comentar esse assunto mais, porque eu já trabalhei muito. A estrela da alva. Lembra que eu falei da estrela da alva? Olha a tradução que seria fósforo. A ideia seria de um fósforo. A transliteração do grego foi por estrela, mas ali está fósforo. Mas vai colocar que a palavra de Deus é como um fósforo? Ou como dizem em Jundiaí, como um forfe? Lá eles não falam nem fósforo. Eu sou de Jundiaí, então não estou gozando de ninguém não, tá? Mas eu lembro, né? Ô, irmão Alberto, passa o forfe para mim, forfe. É fósforo, né? Tudo bem. Então, mas eu não vou traduzir por fósforo, né? Vamos traduzir por estrela da alva. Aí ele está, então, se referindo a quê? A estrela matutina que aparece antes do sol, né? E nesse caso ele está, então, fazendo... olha, é o planeta Vênus, que é a estrela matutina. É ele, tá? Que aparece antes do sol. Então, trata-se de uma luz brilhante no firmamento, que exclui a lua, o sol e a lua. Anuncia então o aparecimento do sol. Assim também a iluminação cristã é o arauto da volta de Cristo. Então nós estamos nos preparando, lendo a palavra, até que a trombeta toque e Jesus venha buscar a igreja. Aí começa, né, a eternidade para nós. Tá? Então essa é a ideia desse versículo. Em Apocalipse, sabe o que está escrito? Jesus é a resplandecente estrela da manhã. É a mesma ideia, tá? Que é, então, a estrela Vênus. Muito bem, o planeta. Diante das heresias é preciso o quê? Perseverança. Você precisa orar, tá? Então, quando você vê que a pessoa está indo, você tem que orar, pedir para Deus intervir, para Deus fazer uma obra, para libertar a pessoa. Os falsos mestres, as duas epístolas, a de Timóteo, as duas epístolas a Timóteo, classificadas como justiça, como epístolas pastorais, né? Essa é a classificação. E também em relação a Tito, você vê que essas epístolas têm caráter apologético. O que é isso? Foram escritas não só para ensinar os jovens pastores, mas também para combater os falsos ensinos. Ó, irmãos, pasmem, mas exatamente um terço do Novo Testamento foi escrito para combater o falso ensino. Um terço, é muita coisa. Jesus enfrentou os fariseus da época dele, os saduceus, os herodianos, os religiosos,
a classe sacerdotal, os escribas. Jesus enfrentou. Paulo e os demais. Paulo escreve epístolas totalmente apologéticas. Por exemplo, a epístola aos Gálatas é completamente uma defesa da fé. Judas, ele inicia lá no versículo 13, ele fala: eu queria falar para vocês da fé comum. Tive por necessidade a batalhar na defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Olha a mudança de rota. Então, essa lição é muito importante. Nós precisamos, irmãos, sempre que possível, porque nós temos muito novos convertidos, mas sempre dando essa vacininha, sempre orientando os irmãos, para não serem enganados, manipulados por religiões organizadas que têm aparência de piedade, que parece que é uma grande coisa, mas existem heresias de perdição. Porque qual é a característica de uma seita religiosa? Querer mostrar que é perfeita. Isso é uma característica de seita religiosa. Tudo perfeito, tudo quadradinho, tudo encaixa. Cuidado, tá? Cuidado, porque a Bíblia, a palavra de Deus, os dons espirituais, sabe o que é? Para a edificação da igreja, tá? O batismo com o Espírito Santo para a evangelização. Então, cuidado com essas religiões que é tudo perfeito, sabe? Tudo quadradinho, tudo tem uma explicação racional. Cuidado, porque existe muita coisa na Bíblia que não tem explicação racional. Me explica racionalmente Jonas sendo engolido por um grande peixe, porque no hebraico é isso que diz, Dag Gadol. Dag é peixe em hebraico, e Gadol grande. É fácil você falar baleia, né? Mas a Bíblia fala Dag Gadol. O Novo Testamento traduziu como baleia. O Novo Testamento. Mas no hebraico é grande peixe. Jonas foi engolido por um grande peixe. Talvez esse peixe nem exista mais, mas isso é fé. Lembrei, sabe do quê? Da irmã. Ela estava no dentista com a boca toda inchada, aquele dentão latejando, e ela chegou com aquela roupinha de crente, aquele cabelinho, né, bonitinho e tal, sentou lá com aquela boca inchada. Aí o dentista viu a situação, quis brincar com ela, né? Ô irmã, a senhora acredita mesmo que o grande peixe engoliu o Jonas? Ela olhou para ele e falou assim: doutor, com a dor que eu estou, se tivesse escrito que o Jonas tinha engolido o peixe, eu cria também. Ela está com dor, coitado. Tira logo esse dente, para de graça. Então, existe muita coisa na Bíblia que nós cremos pela fé. É fé, irmão. Não tem explicação. Cai pão do céu. Você acha normal cair pão do céu? Já caiu pão do céu na sua cabeça? Só se você estiver passando perto de uma padaria, alguém estiver brigando lá, um pãozinho cair na sua cabeça. Não tem, irmão. Isso é milagre. No deserto caiu, nós cremos, eu creio que é um maná. Jesus cita isso como um episódio histórico. Jesus fala: vossos pais comeram maná no deserto e pereceram, eu sou o pão da vida. Por que você acha? Irmãos, eu sou formado na Universidade de São Paulo. Sabe o que é isso? É o antro ali do materialismo e do ateísmo. Eu fui formado lá, eu sou historiador e professor de história, com licenciatura plena na USP, lá na FEFELESH. Ali é o antro do ateísmo e das coisas liberalizantes aí, que zombam de tudo que você imagina, de Bíblia, etc. Eu me formei lá. Então o que os professores pensam? Chegava para mim: ô professor Alberto, não é possível, né? Você é um pastor, você acredita que Deus criou Adão e Eva? Isso é um mito, né? Eu falei: não é mito não, eu creio. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. O primeiro casal, foi Deus que criou. E o que mais? Jesus falou isso. Jesus fala. Ele usa as mesmas palavras que o Pai usou lá. Ele fala, portanto deixará o homem e tal. Ele fala, então. E Paulo fala de Adão. Literalmente, Paulo fala. Portanto, nós cremos. Isso faz parte da nossa fé, do nosso patrimônio de fé. A pessoa até leva um choque. Mas você, eu creio. Eu creio que Deus criou Adão. Soprou nele, por isso que o homem é diferente dos demais animais, porque Deus soprou o espírito dele. Creio na primeira mulher, Eva, e que deles todos pecaram por causa do pecado, da desobediência dele, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu creio, é fé, irmão. Agora a pessoa, veja bem, isso eu não creio. Então você não tem fé coisa nenhuma. Por quê? Por que eu creio? Primeiro, porque a palavra de Deus declara. Segundo, porque eu acredito em um Deus
santo e verdadeiro. Terceiro, porque eu sei como a minha natureza foi contaminada pelo pecado. Por isso que muitas vezes eu não tenho fé. Então o problema não está na Bíblia e nem em Deus, está em mim, que eu fui maculado pelo pecado. Então é importante nós refutarmos todo tipo de heresia, que são fábulas e outras coisas intermináveis. E também Paulo fala da questão da falsamente chamada ciência. Na minha época era uma febre falar da evolução. Toda a ciência ocidental está calcada, assentada sobre uma teoria. Não é sobre uma verdade absoluta, é sobre uma teoria, que é a teoria da evolução, que é a evolução das espécies. Mas agora descobriram o quê? O código genético, que cada espécie tem o seu próprio código. E o que você faz com a evolução então? Se você tem um código, então não teve... Não, o que pode acontecer são mutações. Pode, isso aí acontece com árvore, com animais, até com pessoas. Mas não evolução. Porque se você tem um código, cada espécie tem o seu código genético, então que evolução é essa? Mas o mundo continua ainda plantado sobre a sua teoria. Não vai abrir mão. Por isso mesmo, que quando eu dava minha aula de história para meus aluninhos da 7ª série, chegava no dia de falar sobre a evolução, chegava na lousa e falava: hoje nós vamos falar sobre a origem do homem. A teoria que está aí no seu livro, teoria da evolução. Qual é o princípio? Um tipo de símio, não exatamente o macaco de hoje, algum tipo de símio, algum elo perdido, foi evoluindo até ficar o homem. Muito bem. Segunda teoria, a teoria judaica cristã, a teoria da criação. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Deus criou o homem. Terceira teoria, a teoria de que a vida veio de fora da terra, a teoria do extraterrestre. Colocava tudo para ele. Dever de casa. Vocês vão fazer o desenho do símio virando homem. Vocês vão ler os 3 capítulos da Bíblia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Gênesis. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Se vira. Vai na biblioteca, vai numa igreja, pega emprestado. Vai ter que ler os 3 capítulos e fazer um resumo ainda, hein? E vai explicar para mim qual é a ideia da teoria do extraterrestre. Ah, batata. No outro dia sempre tinha um pai ligando para mim: pô, professor, eu sou ateu, como o senhor mandou ler a Bíblia? Falei: não, seu filho falou que eu só mandei ler a Bíblia? Não. Eu falei sobre a teoria da evolução, falei sobre a teoria da criação e falei sobre a teoria do extraterrestre. Falei: não é isso, nós não temos que ser plural? Não temos que mostrar todas as possibilidades? É o que eu estou fazendo. Assim, senhor, então eu vou ler com meu filho. Isso mesmo. Lê o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Eu creio no poder santificador que está na Bíblia. Era a minha grande oportunidade de evangelizar, falando sobre a origem do homem, a origem da vida. Olha que bênção. Tá? Então sempre Deus te dá uma estratégia. Então não vem com essa história de que, irmão, minha situação. Deus dá uma estratégia, tá? É só você vigiar. Sem dúvida, então, nós temos que combater o pensamento gnóstico que assolou a igreja no século II. E esse Irineu de Lyon, ele é do 2º século, 135 a 204, já entrando no 3º século, ele combateu os gnósticos numa obra. Ele escreveu uma obra chamada Contra Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo 2 princípios, 2 principais grupos heréticos em sua geração. Quais são os principais 2 grupos que Paulo teve que combater? Gnosticismo e judaizantes. Uma hora tem que combater os gnósticos, que eram filósofos da Grécia, e etc., a cultura greco-romana. Outra hora era a própria nação deles, judaizantes, que queriam porque queriam que a igreja ensinasse a circuncisão, a guarda no sábado, o kasherut, que é comidas puras. Não podia comer carne de porco, não podia comer peixe que não tivesse escama, não podia misturar o leite com a carne. Era isso. Os judaizantes queriam isso. Chamados de falsos doutores da lei. Olha lá, os da circuncisão, ou fábulas judaicas. 1.2, experiências apostólicas. Apóstolo Paulo elogia Timóteo, porque ele era jovem e estava enfrentando numa igreja grande. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, pensa numa igreja grande, um porto, basicamente era a capital, a entrada para a Ásia Menor, e tinha que enfrentar toda essa gente.
Então, muita perseguição. Todas as viagens de Paulo, ele sofre perseguição, juntamente com Barnabé, né? É verdade que Timóteo se integrou à comitiva só em Listra, né? Na segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois das perseguições. Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte das comitivas de Paulo e de Barnabé. Ele vai só depois das grandes perseguições. Mas ele vivia naquela região com a mãe dele. A mãe de Timóteo era judia, né? O pai não, mas a mãe era. Entendendo então o querer. O verbo querer aqui no versículo 12, em todos os que plenamente querem, a expressão querem viver, padecerão necessidade, ou melhor, padecerão perseguições, é uma questão de resolução, propósito de coração. Eu vou servir a Jesus, irmão. Mas aí você não vai poder fazer aquilo, não vai fazer. Eu não estou nem aí. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sei porque tem gente que quer, sabe, servir a dois senhores. Não, irmão, toma uma postura. Tem identidade, poxa. Não, meu negócio é com Jesus. Eu vou servir a Jesus. E pronto. E não é incompatível com nada. Eu recebo um monte de convites, você sabe, eu sou secretário aqui da cidade de Campinas, secretário de Gestão e Controle. Recebo um monte de convites. Eu simplesmente, elegantemente falo, olha, eu não irei. Às vezes eu até falo, não, hoje tem culto. Falo na lata. Qual é o problema? É antissocial? Não, se tem oportunidade eu vou. Se for durante o dia, eu vou. Agora tem aqueles jantares, né? O título. Quando todo ano tem a comemoração aí da Ponte Preta. O que vem de gente pediu o convite, porque eu não vou, né? O que tem de gente que vem, até irmãozinho da igreja, não vou, nem pode ficar tranquilo que eu não vou citar seu nome. Eu não vou não, irmão, porque eu não gosto, irmão. Não é só uma questão já de... Segundo, sempre é o dia que tem culto aqui. Você acha que eu vou deixar o culto de doutrina da sexta-feira para ir no aniversário da Ponte Preta? Para, né, irmão? Não vou mesmo. Quer ver o irmão falar? Eu vou. Olha que fraqueza. Não, estou brincando. Não vou, irmão. Culto de Santa Ceia, não adianta você me convidar, eu não vou. Eu venho na igreja, Santa Ceia, o culto que eu vou celebrar a morte do meu Salvador, aquele que deu a vida por mim. Irmão, vocês sabem, talvez o problema seja esse. Eu fui desenganado. 26 dias entubado. Todo mundo aqui, teve uma irmã que me falou aqui na sexta-feira, nossa pastor, eu já estava orando, entregando o irmão para Jesus. Olha que fraqueza, fala aqui para mim. Falei, nossa pastor, já tinha o Senhor, recolhe o seu servo. Falei, a senhora não tem fé, hein, irmã? Falei para ela, tadinha. Irmão, quando o médico fala não, quando ele te dá o diagnóstico, você não vai viver mais. Aí que é bonito, porque é a hora do céu decidir se tem sentido a palavra do médico humano ou a decisão do médico dos médicos. O médico dos médicos falou que eu ia viver, mas o médico da terra falou que não. Desenganado, esqueça. Falou para Renata, a senhora tem que se confortar. Tem mais o que fazer. Mas eles só talvez não sabiam que havia uma igreja orando, né? Clamando, né? Graças a Deus pela vida de vocês que oraram por mim. Eu só estou aqui por causa disso. Então, irmão, eu estou bem resolvido. Eu sou crente em Jesus e eu quero servir a Jesus. E se tiver perseguição, amém, eu vou enfrentá-las. Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Jesus é o meu Salvador. Eu acredito no sangue de Jesus. Eu acredito na pessoa do Espírito Santo. Não, irmão, não vou, não adianta, não vai. Agora vigie para você não ser confundido, nem enganado, nem seduzido. Sofrer pela causa do Evangelho é glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso que Deus espera de cada um de nós. Você que entrou aqui hoje nessa escola bíblica dominical, tem identidade. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é um instrumento de Deus. Viva de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado, santificado. Começando pela sua casa, porque o maior campo missionário é a minha própria casa. É lá que eu ganho a minha esposa para Jesus e as minhas filhas. É lá que as minhas filhas falam, vale a pena ser crente. Olha o testemunho do meu pai. É na minha casa que é o meu maior desafio. E eu glorifico a Deus pelo privilégio que eu tenho de ser um missionário dentro da minha casa. Característica dos enganadores. A palavra goes, impositores. Né? Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador.
aquele que usa de ilusão, ilusionista. Esses são os charlatões. Tem cara de religião, tem cara de piedade, mas é um charlatão. E na internet está cheio. Tem um deles aí que está falando que ele conversa diretamente com o anjo Gabriel. Fala que ele fala diretamente. Tem uma outra doida com uma espada de Miguel. É cada loucura, irmão. Tudo charlatões, feiticeiros. E é incrível, né? Tem gente que ainda acredita, né? Isso que é duro, né? Nenhum deles, nenhum embusteiro, nenhum enganador teve um futuro promissor. Aí vão chegar, mas foi no seu nome. No meu nome? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, manipulação religiosa, desvio de recursos da igreja, corruptos, impostores, enganadores, faziam teatro no púlpito. Jesus vai falar, não vos conheço. É isso que eles vão ter, porque essa gente não tem temor de Deus, por causa do seu status. Fazem as maiores blasfêmias contra Deus, aprendendo, sendo inteirado da Bíblia. De quem Timóteo aprendeu a Bíblia? Da sua mãe. É isso que a Bíblia fala, não é? Da sua avó. Ele aprendeu desde pequenininho as sagradas letras. Então de quem? De quem que ele aprendeu? Aprendeu do Antigo Testamento. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Graças a Deus. Pois conhece aquele a quem aprendeu. Confiar naquele de quem você aprendeu. Desde a infância. A sua mãe Eunice, a sua avó Loide, tudo mulheres de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, olha só a escola de Timóteo. Que coisa, né? Permanecendo firme nas sagradas letras. Então permanecer, aprender. Ele sabia de quem tem aprendido, então ele devia permanecer firme na Bíblia. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia completamente a formação de valores, de princípios. Então vale a pena investir na escola bíblica dominical. E a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, né, irmão? Isso aí nem precisa ser redundante. Tendo as Escrituras como fundamento, eu estou falando desde o início isso, a autoridade da Bíblia. Os apóstolos declararam a autoridade apostólica, os apóstolos declararam a abrangência. Qual é a abrangência da autoridade apostólica da Bíblia? Antigo e Novo Testamento. Não é só o Novo, é o Antigo e Novo Testamento. São chamadas de Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. É toda a Escritura é divinamente inspirada. E é o manual de Deus. Por isso que eu falei a cartilha. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para toda boa obra. Então a Bíblia é um guia seguro. Sabe o que eu lembrei agora, pastor? Do querido pastor Fausto Rocha, já está com o Senhor. Pastor Fausto Rocha, ele era dono daquela empresa francesa, né? Quer dizer, era uma filial francesa aqui, e Peugeot, se não me engano. E todas as pessoas que compravam o carro lá tinham o Novo Testamento ali no carro. Ele colocava o Novo Testamento junto com o manual do carro. E sabe como que ele falava quando a pessoa comprava? Falava, olha, esse é o manual do carro e esse é o manual do Criador. Era a maneira que ele evangelizava. Olha que coisa linda. Porque realmente a Bíblia é o nosso manual seguro. É a única revelação de Deus escrita para mim, para você, para as nossas famílias e para todas as pessoas que nele crê. Amém, irmãos? Deus abençoe. Foi uma honra, uma alegria ministrar esse trimestre tão abençoado. Guarde a lição, é uma lição muito relevante. Nós estamos com um grupo bom para visitar Israel em novembro de 2025, mas há vaga ainda. Se alguém tiver recursos econômicos e condições de no mês de novembro, na segunda quinzena, ir conosco, é só tirar uma foto aí você manda, eu te mando o folder direitinho, qual vai ser o nosso itinerário. E a nossa última lição, volta para mim, irmão, aí. A nossa última lição, e agora, o próximo trimestre, nós teremos então essa nova lição. E o Verbo se fez carne. Ah, pastor, é muito parecida com a lição que nós estudamos. Não, ele vai trabalhar outras perspectivas, mas o assunto será o Evangelho de João. Amém, irmãos?
Tenha uma semana abençoadíssima.